Glória a Deus. Boa noite, amém? Já vai abrindo aí em Ruth, porque Ruth não é um livro muito fácil de se achar. Fica depois de Juízes. Vem, André, pode ficar aqui atrás de mim, não me deixe sozinha. Glória a Deus. Achamos? Ruth 1, versículo 19, também vai estar lá no telão. Eu vou ler a nova letra da linguagem de hoje. No telão vai estar um pouquinho diferente. Talvez na sua Bíblia um pouquinho mais diferente. E a gente vai conseguir se encaixar, amém? Ruth 1,19 diz assim: E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres lhe perguntavam: Esta é a Noemi? Porém, ela respondia: Não me chame de Noemi, a feliz, mas me chame de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo. Fala assim, tudo. Mas o Senhor me fez voltar sem nada. Repete comigo, sem nada. Aqui nessa versão ele está dizendo: Pois o Senhor testifica contra mim, Todo-Poderoso me fingiu de tanto. Na próxima, aqui, ó, cheia a partir, porém vazia, o Senhor me fez retornar. Então, por que me chamar de feliz? Se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer de tanta aflição? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém, quando a colheita da cevada estava começando. Amém? Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo neste lugar, és bem-vindo nesta casa. Vem agora sobre cada coração. Venha rasgando com a tua espada de dois lados. O Senhor é poderoso para discernir o bem e o mal. O Senhor é o Deus Rafá, que é o Deus da cura. O Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus que consola, que transforma. Deus, eu te peço em nome de Jesus, o Senhor conhece cada coração que entrou aqui nesta noite. Eu te peço perdão agora por tudo aquilo que eu sou, pelos meus pecados, e eu te peço, me cubra com o teu precioso sangue, e que eu seja somente instrumento nas tuas mãos agora. Que o Senhor possa traduzir individualmente essa palavra sobre cada coração aqui que precisa, Deus. Que veio aqui, Deus, pedindo para voltar para casa transformado, e toda vez que nós abrimos a tua palavra, ela é viva e poderosa para nos moldar, para restituir, para restaurar, para transformar, para modificar aquilo que precisa ser modificado. Então eu te peço em nome de Jesus, não haja nada que agora que possa interromper a nossa ligação. Nós ligamos céus e terras. Anjos ministradores, estejam sobre 4 cantos dessa casa, que sejamos terra boa para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meu esposo começou uma série, e essa palavra ela tem vindo comigo há algum tempo, que eu tenho meditando neste livro, nesta palavra, e falando: Deus, fala comigo, tem algo aqui.
E aí hoje ele até brincou, falou, você vai quebrar? Eu falei, não vai quebrar, amor, né? A série que ele está fazendo de unidade, porque tudo tem a ver. E o que Deus trouxe para mim nesta noite, que eu vou compartilhar junto com vocês, é aquilo que Ele tem feito na minha vida primeiro. E esse ano de 2022 é um dos mais desafiadores da minha família. Passamos por coisas e estamos passando por coisas que nunca eu imaginei passar. E só quem passou por situações difíceis sabe que começar é diferente de recomeçar. E nesse tempo eu tenho orado para Deus e falado, Deus, fala comigo. E no último assalto, no último sequestro que foi um assalto, quantas vezes eu, antes de dormir, me frustrei, porque tinha bastante coisa dentro do carro, bastante coisa minha, dos meus filhos, que eu não tinha tirado, que a gente tinha acabado de chegar de uma festa das crianças na escola. E quantas vezes eu voltar para o lugar da dor causa desconforto. E ali, antes de dormir, a mente, ela trabalha, né, nunca a seu favor, sempre contra você, e fica ali com a frustração batendo a porta. Eu já preguei uma vez, o que é a frustração? A frustração nada mais é aquilo que a gente idealiza, aquilo que a gente imagina, acontece do lado de fora, mas quando acontece aqui do lado de dentro, aquilo que a gente imaginou, mas quando a gente olha do lado de fora, acontece diferente. E isso é a frustração. E quando a gente passa por uma frustração na vida, quando a gente passa por uma situação em que a gente não sabe, acontece uma coisa na nossa mente, mas quando a gente age, do lado de fora acontece outra coisa, muitas vezes nós paralisamos, nós recuamos, nós bloqueamos. E aí tem duas opções. Ou você desiste, ou você recomeça. E várias noites antes de dormir eu tenho orado e falado, Deus, eu quero recomeçar. Jesus, tira essa frustração. Quem aqui já passou por isso? Não precisa ser só num assalto, mas num emprego, numa situação que fez, e você mesmo fez aquilo que não era para ter feito. A vontade de sair correndo dali. De falar, não, eu não falei isso, eu falei, não queria, não. Dá um reset, por favor, alguém apaga, e eu saio correndo. Um projeto que você falou, não, vai dar tudo certo. Vai ser incrível. E aí, quando você chega lá, acontece tudo diferente do que a sua cabeça imaginou. E aí, a gente muitas vezes se encontra nesse caminho. E orando, cheguei nessa história de Noemi e Ruth. E eu não li todo o contexto dela, porque eu vou fazer um desafio para que você saia aqui desta noite e leia um livro da Bíblia neste ano, em um dia. Ruth, ele tem 4 apenas capítulos. Então, eu gostaria que você, ao chegar em casa, meditasse mais uma vez nessa palavra, lendo dela desde o começo. E aqui conta uma história de Noemi, uma família. Ela tinha o seu marido, junto de mais 2 filhos. E, em um tempo de fome em Israel, de dificuldade em Israel, o sacerdote, o chefe daquela casa, decidiu migrar para Moabe. E Moabe era uma outra nação, era uma outra região, eram outros costumes daquele povo, da qual ela era, que era israelita. Ela nasceu em Belém, era da cidade de Belém. Aconteceu que depois de um período dessa família, nessa cidade, neste novo lugar, essa família é visitada pelo luto. Elimeleque, ó, o nome fácil para pôr aí no filho, quem quiser. Elimeleque morreu.
Isso já foi muito dolorido para essa mulher. E se só não bastasse um vendaval, vem a tempestade inteira. E levou os seus 2 outros filhos. E aí, ficou somente Ruth e as 2 noras. E aí Noemi olha para si e fala, não faz mais sentido eu estar numa terra estranha. E Deus trouxe a memória dela, da onde ela saiu, da onde tinha pão, da onde ela ainda tinha familiares. Então ela pensou, vou voltar para minha terra. E no primeiro momento, as 2 noras olham para ela e falam, vou com você. Vamos juntas. E aí Noemi, triste, olha para elas e fala assim, não, vocês não vão comigo. Eu não tenho mais filho. Eu não posso garantir nada para vocês. E mesmo que eu não tenho mais nem marido para poder gerar novos filhos. E mesmo que se eu tivesse, vocês ainda iam aguardar, porque naquela época era muito importante. O homem, ele era representado a cobertura sacerdotal. Uma viúva naquela época, ela era como se fosse... Por isso que a Bíblia deixa claro que eles deviam cuidar dos órfãos e viúvas, porque era praticamente a mesma coisa. Então, uma das noras, olhando para isso que Noemi estava falando, ela entendeu e falou, poxa, é verdade. Então, ela ficou na terra de Moabe. Mas Ruth não. Ruth, ela olhou firmemente para os olhos de Noemi, e ela fala uma passagem que a gente usa em convite de casamento, que a gente usa nos casamentos. Não me enches para que te deixe. Pois aonde fores, eu irei. O teu Deus é o meu Deus. Que não seja a morte a me separar de ti. E ali, Noemi olhando, que aquela frase não era só uma frase, mas era uma declaração do coração dela. Ela então olha e fala, ok, então vamos juntas. E esses dias eu recebi essa frase no meu WhatsApp e veio como um flecha de amor. Porque neste momento, muitas vezes fora do contexto, nós achamos que são 2 pessoas apaixonadas dizendo uma para a outra. E na verdade é um amor daquele que ela está dizendo, eu não tenho nada para te oferecer. E Ruth olha para ela com a tua lealdade, com a unidade, e diz, não importa, aonde quer que fores, a nossa aliança é maior do que qualquer circunstâncias. E aqui Deus começou a ministrar sobre a minha vida, sobre recomeços. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, amém? Recomeçar é difícil. E uma das coisas, por que é tão difícil? Porque ele implica em voltar. Não dá para simplesmente a gente apagar. Esses dias eu assisti um filme que a menina perde a memória num acidente. E depois ela vai descobrindo, com o diário que ela tinha, que ela não era tão feliz. Que ela frequentava grupo de apoios e tudo. E ali eu pensei por um minuto, assim, eu falei, nossa, seria tão bom se a gente perder a memória, assim, aí ninguém vai mais me julgar, porque eu vou esquecer de tudo, de todos. Aí a gente começa tudo de novo. Mas não é assim na vida real. Recomeçar implica em você voltar, muitas vezes, a algum lugar que te machucou, a alguma pessoa, pode deixar isso, tá bom. Relacionamentos, emoções e às vezes nós mesmos. Eu passei por uma situação tão difícil semana passada, do qual o banco ele teve uma decisão top-down, uma decisão da qual a gente não tem influência, veio lá de cima dos executivos, não há nada do que eu possa fazer.
E eu tive que demitir uma pessoa da qual eu não tinha expectativa nenhuma de demitir. Era um dos meus melhores colaboradores, é um dos que mais me ajudava. E eu tentei ali diversas maneiras tentar contornar essa situação, mas sem sucesso. E como é difícil voltar para aquele lugar. Assim que ele foi embora, e enfim, eu chamei minha equipe, e a gente comuniquei tudo, e ainda aprendendo com muitas coisas, como eu estou dizendo, que esse ano está forjando em mim a identidade dele. Eu respirei fundo e olhei para o meu time. Não é sobre os nãos da nossa vida, mas é o que fazemos com ele. Então nós vamos levantar e vamos prosseguir. E também oramos praticamente, né? Desejamos e profetizamos que tudo ia dar certo na vida do nosso colaborador. E ali em vários momentos do dia, quando eu ia falar alguma coisa, fala com... não fala não. Não é? Quando a gente fez alguma coisa, aquilo ainda não foi curado dentro de nós, né? Quantas vezes eu lembro, eu falo, poxa, cadê minha maquiagem? Eu queria um brilho, um rímel, alguma coisa. Tá onde? Foi embora. E eu, por que eu não tirei do carro? É uma coisa tão simples, mas eu estou falando em pequenas proporções para aquilo que às vezes a gente faz na vida. Porque eu falei, porque eu agi daquela maneira, porque eu estou passando por isso. E por isso, muitas vezes, a gente tem a falsa ideia que recomeçar é abandonar. Não sei quem aqui já ouviu, eu queria mudar de cidade, onde ninguém me conhecesse, para um lugar onde ninguém nunca me viu. Aí sabe o que acontece quando você chegar lá? Nada vai mudar. Sabe por quê? Porque o problema está de dentro. Não importa o lugar, é de dentro para fora. A gente só consegue ser curado quando a dor é exposta. Deus falou isso tão claramente para mim. Quando eu faço alguma coisa errada, e às vezes eu ligo para o meu marido, como agir de uma forma que não podia agir no banco, ou impetuosa, porque eu sou impetuosa. E às vezes eu falo as coisas, eu falo, eu não acredito que eu falei isso. E aí eu fico, eu não devia ter falado, eu não devia ter falado. Aí o meu marido, amor, é você, se você não falasse, não tinha, é você. E aí essa semana eu fiquei com isso na cabeça, falando, Deus, essas características que o Senhor colocou em mim, algumas precisam ser transformadas, algumas precisam ser mudadas. E aí Deus olhou para mim e falou assim, então expõe, porque é nas tuas fraquezas que eu manifesto o meu poder. Sabe, a dor ela só é tratada se ela for exposta. Ela só é tratada se ela for colocada para fora. Se você mostrar, se você passar curativos. E você hoje está numa casa que o médico dos médicos está aqui. Se você expor para ele, se você falar para ele aonde dói, se você declarar para ele aquilo que ainda precisa ser transformado, as tuas fraquezas, é o nosso Jeová Rafá que vem com a cura e o bálsamo que traz toda a transformação. Recomeçar, Deus falou para mim também, que implica em a gente sair da narrativa da dor. Em fazer autoanálise muitas vezes. Quando a gente olha aqui para o versículo 20, põe aí, por favor. Ruth 1, versículo 20. Porém, quando ela chegou lá, as mulheres diziam, no versículo 19, diz que a cidade inteira
se comoveu por elas. E as mulheres diziam: não é Noemi? E no versículo 20 ela diz assim: não me chames de Noemi. Noemi significa alegre, feliz. Mas me chama de Mara. E Mara significa amarga. Porque grande amargura me tem dado. Muitas vezes nós nos colocamos numa posição que nós até machucamos a nossa identidade. Aquelas mulheres, quando chegaram e viram Noemi chegando, eu imagino que elas falaram: meu Deus, a nossa amiga voltou, porque ela é agradável, ela é feliz, ela é alegre. Imagina, vamos lá tomar um café com ela. E nesse momento, Noemi, na hora que ela viu que as pessoas estavam felizes por ela ter voltado, ela já dá um processo de calma. Calma aí. Ela fala: nem me chame mais assim, porque aquela que você conheceu não existe mais. Pode mudar o meu nome agora para amargura. Quantas vezes o Senhor falou comigo? Às vezes nós estamos achando que estamos nos protegendo, nos blindando e afastando pessoas. Quando pessoas que podem curar a nossa história também. Ela estava declarando que a dor dela era tão grande que a dor estava mudando a identidade dela. Recomeçar, muitas vezes, vai nos fazer voltar a lugares físicos ou emocional. Mas uma coisa é que a gente não pode esquecer: existe um Deus que tudo faz novo. Existe um Deus que tudo faz novo. Existe um Deus que tudo faz novo. Nós estamos em casa tendo a devocional de Atos. E Paulo passa exatamente por isso. Uma hora ele é perseguidor da igreja. Ele é aquele que prende, ele é aquele que machuca. De perseguidor, ele passa a ser perseguido, porque ele foi escolhido por Deus. E na hora que ele é escolhido por Deus, e na hora que ele cai do animal, e Deus deixa ele cego, ele fala para Ananias, Deus em revelação fala para Ananias: vai lá, que o meu servo está lá esperando você. E Ananias olha para Deus e fala assim: Deus, o Senhor não conhece a pessoa da qual o Senhor está me falando? Você tem certeza daquilo que o Senhor está me falando? E Deus mais uma vez volta com a ousadia e diz assim: eis que faço nova todas as coisas. Ele é vaso escolhido meu, e por isso você vai lá, porque a verdade, a minha verdade, é muito maior do que a tua realidade. A minha verdade é maior do que a tua realidade. Ele é vaso escolhido meu. Quantas vezes nós deixamos a realidade ser maior do que a verdade do Senhor sobre as nossas vidas? Quantas vezes nós nos colocamos em uma situação e está tudo certo chorar, nós vamos ver isso mais para frente. Mas não se blinde. Não se blinde achando que você está se protegendo. Deus quer que você saia daqui hoje sabendo a verdade dele é maior do que a sua realidade. Recomeçar implica em tirar o engano. Quando a gente usa a palavra desenganar, o que significa isso no literal dela? No literal dela é tirar o engano.
Quando a gente traz para a saúde, esses dias eu inclusive eu assisto muitas palestras, e uma das coisas que a gente tem muito na nossa cabeça, fantasias. E nessa palestra estava falando de pacientes terminais, pacientes que já foram desenganados. E o que significa isso? Nada mais. Alguém disse para eles: você não vai viver para sempre. E é uma coisa que eu queria trazer hoje para nós, igreja. Nós não vamos viver para sempre aqui nessa terra. Que nós possamos tirar o engano da nossa mente. Que nós possamos tirar a ideia de que nós somos imortais, que nós podemos fazer tudo e depois nós podemos pedir arrependimento, porque é a graça de Deus, estamos no tempo da graça. Sabe, tirar o engano, recomeçar implica em tirar o engano. Quando a gente inicia um relacionamento, ou quando a gente está apaixonadinha, ou aí o seu primeiro namorado da vida, né, ou a pessoa que você está casada hoje, nós vivemos sobre várias fantasias. Ai, não, ele é perfeito. Não, me trata igual uma princesa. Um dia o pastor chegou na gente e falou assim: não, mas você sabe que vocês têm diferença de idade muito grande e isso vai ser um problema? E até hoje não é nenhum problema. Mas eu lembro que eu olhei e falei assim: ele é o homem da minha vida. Ai, é tudo que eu preciso. Aí esses dias, de 42, né? Já passou até do 40. E a gente conversando, eu falei: meu Deus, é o meu velhinho mesmo. E amanhã ele disse que vai começar uma academia, ou se exercitar, participar do jiu-jitsu para emagrecer. Eu falei: vamos lá. Recomeçar é exatamente isso. Você tirar agora o engano. Recomeçar é saber. Só recomeça quem já teve alguns fins. E agora você recomeça sem a empolgação do início. Agora você recomeça sabendo que você vai ter dificuldades. Agora você recomeça sabendo que amor é muito maior. Porque é uma decisão e não simplesmente um sentimento que dá borboletas no estômago. Agora você recomeça na tua empresa sabendo que decisões erradas elas podem falir. Agora você recomeça com mais cautela. Se você errou com seu filho ou com seu pai, recomeçar é voltar ao lugar e valorizar o tempo que ainda temos, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Algumas pessoas já estão conscientes disso porque alguém falou para ela, mas nós que não temos muitas vezes essas consciências podemos ir antes delas. Então não desperdice, igreja, o seu tempo, aquilo que Ele pagou com alto preço para te ter. Quando a gente canta essa música, e eu serei o lugar, é porque o Espírito Santo de Deus, uma vez ele procurou na terra alguém, e ele não achou um. E ele falou assim: se tivesse um, eu não teria destruído essa cidade, Sodoma e Gomorra. E que nós sejamos de verdade o que essa música diz. Deus, que eu seja o lugar, que os seus olhos me achem, para que eu seja aquele que o Senhor busca. O nosso Jesus, ele nunca enganou ninguém.
A palavra dele não é fantasiosa, como muitos estão declarando em igrejas, dizendo: venham e se divirtam, venham, a graça é de graça, a graça é barata, venham, faça tudo o que você quiser fazer na semana, no domingo, se você estiver mal, venha para a igreja, receba e volta para casa feliz. Ele nunca enganou ninguém. Em Mateus 16, 24, ele diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós vamos passar sim por momentos de dores. Nós vamos passar sim por momentos de desolação, de olhar para Deus e falar: Deus, aonde o Senhor está? O salmista Davi, em alguns momentos, ele declara que as próprias lágrimas deles estão afogando. Mas uma certeza que ele dá lá em João 33, João 16, 33, é que sim, nós passaríamos por lutas e aflições, mas nós nunca estaríamos sozinhos. Todo recomeço é o início de alguém que já conhece alguns fins. Pega uma criança nova, como ela fala pra gente, como ela conversa com a gente quando um adolescente diz que vai transformar o mundo, e que bom, ele vai mesmo. Mas como eles falam com a gente? Começar é diferente de recomeçar. Sim, não é fácil recomeçar, mas é possível. Porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, amém? Muitas vezes a gente coloca um ponto final, como Ruth colocou. E Jesus te trouxe aqui hoje, para de colocar ponto final na tua história, onde eu só coloco ponto e vírgula. Calma aí, vamos para o próximo parágrafo. Vamos para outra parte da história. Vamos para onde eu faço nova todas as coisas. Vamos para onde eu estou amadurecendo você, para que você receba aquilo que eu tenho preparado para você. Vamos para onde você se levanta com autoridade, porque agora você não é mais um menino, agora você cresceu, agora você sabe que as dores do mundo machuca, mas o nosso Redentor vive, e é por Ele que nós estamos aqui. Em Ruth 2:2 diz que elas chegaram na cidade, e Ruth olha para Noemi e fala assim: deixa-me ir ao campo, apanhar espigas daquele que nos favorecer. Ela disse: vai, minha filha. Muitas vezes nós não temos nem força para isso. Aquela terra não era de Ruth. Ruth, lembra, ela é uma moabita. Aquela terra é de Noemi. Mas Ruth, estrangeira, ela olha para aquela situação, porque você tem duas opções: ou a dor ela te guia, ou ela te ensina. No caso de Noemi, ela estava neste momento ainda guiando ela. E no caso de Ruth, ela já estava ensinando. Para de focar na dor. Foque naquilo que ela está te ensinando. Quantas vezes a gente fica brigando com aquele negócio e não muda a página. Parece um disco riscado. Parece um disco riscado. Tudo que vai falar: não, mas porque fez isso? Não, porque foi aquilo? Não, porque isso, aquilo, outro. Não, porque cometeram uma injustiça comigo. Não, porque falaram isso de mim. Ruth se ergueu.
olhou e falou: não, vamos aprender com aquilo que Deus está falando, com aquilo que Deus está fazendo. No Salmo 126, que o pastor leu, quando nós começamos o culto, ele começa esses salmos, dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ele está declarando alegria, ele está dizendo: nós estamos como quem sonha. Como quem sonha, quantas vezes tipo, eu não acredito que eu estou vivendo isso de verdade, com os olhos acordados. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Entre as nações nós dizíamos: grandes coisas fez o Senhor por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas ele declara e ele sabe que mesmo que eles estejam felizes, mesmo que eles estejam alegres, mesmo que grandes coisas o Senhor fez, pode vir dias maus. E quando vir dias maus, ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, e os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, semeando, volta com seus feixes cheios. Você pode estar num momento muito feliz da sua vida, mas tenha certeza que quando o dia mau chegar, você precisa de duas coisas: fé, perseverança. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Lá em Hebreus 11 diz: é o fundamento de todas as coisas, porque nós não vemos, mas nós cremos. Então eu não estou vendo, mas eu creio. Está tudo confuso, mas eu creio. As circunstâncias dizem que não, mas eu creio. Eu estou em luto, mas eu creio, eu não vou parar. Eu continuo caminhando, apesar do que aconteceu, eu continuo caminhando, eu continuo andando, eu continuo semeando. Então pode chorar, mas continua alimentando a tua fé para que os seus medos morram de fome. Quando o dia mau chegar, quando a dor do luto chegar, pode dizer para ela: você pode sim, porque as minhas lágrimas são sementes. As minhas lágrimas são sementes para aquilo que eu vou colher no futuro. Mas olha, você bate em retirada, porque a minha fé já foi ativada. Lembra. Traga à memória aquilo que te traz esperança no dia mau. Traga à memória. Precisamos corrigir a nossa visão. Quando acontece uma coisa ruim com a gente, nós focamos na coisa ruim, esquecemos de todas as coisas boas que o Senhor ainda está fazendo. E generosidade e alegria é um dom do Espírito. Nós precisamos olhar para Jesus e nos momentos de recomeçar, falar: Jesus, me ensina a olhar com os teus olhos. Me ensina o que o Senhor está querendo. Se eu confio neste Deus, eu entreguei a minha vida a Ele, eu confiei nele, eu sei que o mais Ele fará. No versículo de Ruth 1, o versículo 21. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Na minha versão, está dizendo assim:
quando saí daqui, eu tinha tudo. Mas Deus me fez voltar sem nada. Deus fez ela voltar sem nada? Naquele momento ela pegou um pedaço da frustração da vida dela e ela se baseou em tudo. E ela não lembrou o Deus do qual ela voltou para a terra. Um Deus que era ilimitado. Um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Noemi não conseguiu entender naquele momento que Ruth não era só uma moabita. Ruth era tudo o que ela precisava para recomeçar. Ruth era tudo o que ela precisava para recomeçar. Deus, Ele não te abandona. Se está difícil, mesmo assim, Ele ainda colocou coisas sobre a sua vida que Ele está dizendo, é tudo o que você precisa. O que você precisa é confiar. O que você precisa é confiar. Porque aquela moabita, aquela estrangeira, aquela que ela disse que não tinha nada, que voltou vazia, ela não só fez a Noemi sair de uma simples história, de uma simples israelita, para entrar na genealogia de Jesus. Porque essa mulher que não era nada, se casa com Boaz. E Boaz dele gerou Moabe, e de Moabe gerou Jessé, e Jessé era pai de Davi. E na Bíblia diz que a linhagem do Senhor vem de Davi. Uma estrangeira, porque ela decidiu recomeçar, a história dela que podia ser bonita, e nós não estamos invalidando aqui. Deus está dizendo, eis que faço nova todas as coisas. Decida recomeçar, decida levantar de novo, decida a ir andando mesmo chorando. É eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós, e são pensamentos de paz. São pensamentos bons. Fácil não vai ser, mas só não desista. Essa mulher era um instrumento de Deus para o recomeço de Noemi. A sua dor não pode impedir de ver o que Deus está fazendo. E Deus está mexendo nas estruturas. Deus está mexendo nas estruturas. E vai continuar mexendo. Porque na Bíblia está escrito que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará, mas não de todos. Mas não de todos. Ele vai continuar mexendo. Pode continuar mentindo para você mesmo e está tudo bem. Mas vai chegar um momento em que você vai ter que se deparar com você mesmo. A entrada de Ruth na genealogia de Jesus mostra para a nossa história que Ele não é só o Salvador do povo de Israel, mas é a redenção também para nós que somos considerados gentios pelos judeus. Ele é Salvador da raça humana. Abre, por favor, em Isaías 43, 18. E é uma palavra simples que eu queria trazer nesta noite. Como eu disse, eu não sei como você chegou aqui, mas que você entenda que a verdade dele é maior do que a sua realidade.
que você entenda que a verdade dele é maior que a sua realidade. Recomeços são necessários. E eu gostaria que a gente lesse juntos esse versículo, com voz alta, declarando para nossa alma, para nossa vida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos ermos. Eis que porei um caminho no deserto, um caminho no deserto. Eu não sei qual é o seu deserto, mas ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando, mas no olho do furacão existe paz, existe um Deus que cuida, existe um Deus que está te protegendo, e Ele não faz nada daquilo que você não possa suportar. Se você está passando por alguma dificuldade, é porque Ele sabe que você pode. Ele está forjando você, Ele está forjando o seu caráter para aquilo que Ele tem para te entregar. Então para de brigar com Deus, para de brigar com Deus, para de focar na tua dor, foca naquilo que Ele quer te ensinar. Recomeça, tenha a ousadia de olhar para Deus e colocar as suas fraquezas para Ele, para dizer: Deus, vem e me faça um vaso novo, vem e me cura, vem e me transforma, vem e me quebra e faça de novo, mesmo que dê mais trabalho, mesmo que seja mais fácil jogar fora e começar um novo. O Senhor diz que o Senhor é o oleiro, então vem. Ministério de Louvor, pode subir aqui. De novo, Deus tem um plano para a nossa vida de redenção. Foi assim lá no Jardim do Éden, quando o principal plano de Deus para a nossa vida era relacionamento, era comunhão, era unidade. E por conta do pecado, nós fomos destituídos. E logo ali que o homem peca, Deus já ativa um plano para que haja salvação. E Ele entrega o teu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Recomeçar, o primeiro de tudo, é saber que você não é forte o suficiente para dar conta da vida sozinho. É dizer que eu tenho um Senhor sobre todo nome, Ele é Deus, e a minha vida está sobre Ele. É declarar que sozinha eu não sou boa o suficiente. Recomeçar é lembrar da onde caiu, é lembrar da onde tirou o primeiro amor, é olhar para Deus e falar: Deus, volta a queimar. Volta, Jesus. Me lembra de quando ainda era só empolgação. Eu sei que hoje o Senhor está trazendo a maturidade, mas me lembra do teu amor, daquilo que era puro.